Sejam bem-vindas e bem-vindos às entrevistas na íntegra do podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Você pode escutar esta e outras entrevistas comandadas pelo comunicólogo Igor Rodrigues em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio. A convidada dessa entrevista é a servidora Mônica Moura Araújo, técnica de planejamento e diretora adjunta de estudos e políticas macroeconômicas no órgão. Começando mais uma entrevista do projeto Podcast 20% da FIPEA, o podcast que fala sobre as narrativas das mulheres no IPEA. Dessa vez estamos entrevistando Mônica Moura Araújo, técnica de planejamento e pesquisa no IPEA. Mônica, a FIPEA agradece a sua participação no projeto, agradece você emprestar sua narrativa para esse projeto potente que estamos construindo, falando sobre as narrativas femininas no IPEA. Para começar a nossa entrevista, gostaríamos de perguntar para você como foi o seu início de carreira no IPEA, em que ano você chegou e se nesse início de carreira, já entrando na nossa temática, para você, como mulher, como foi ingressar numa instituição como o IPEA? As suas expectativas foram cumpridas? Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto, que eu acho absolutamente relevante. Eu acho que essa questão da inserção da mulher no órgão ela é fundamental, até para desmistificar algumas questões e abrir espaço para outras. Então, vamos lá. Eu considero que entrar no IPE, porque eu entrei no IPE antes de ser técnica, antes de ser concursada. Eu fui bolsista por 4 anos, 2 anos em Brasília, 2 anos no Rio. Primeiro comecei no Rio, fiquei 2 anos aqui, e aí surgiu uma oportunidade. Aqui eu era quase que uma estagiária de luxo, e aí assinava textos, mas era quase uma estagiária de luxo, e aí me fizeram uma proposta para ir para Brasília e assumir uma pesquisa, ou seja, era algo muito importante para mim. Então, assumir a minha própria pesquisa, assumir uma nova linha. Então, isso era muito interessante, muito enriquecedor, e eu aceitei e fui para Brasília meio que sem muitos projetos de vida, até porque eu era muito jovem, inicialmente para passar 6 meses, depois acabei passando 4 anos em Brasília, 2 anos como bolsista, depois passei no concurso e fiquei mais 2 anos. Engraçado porque, de uma certa forma, eu nunca tive grandes questões pelo fato de ser mulher. Como é que eu posso dizer isso? Não é que não tenha ocorrido nenhuma situação delicada. Houve situações que eu poderia colocar que eram no limite da indelicadeza. Mas isso não significa que houvesse explicitamente um preconceito pelo fato de eu ser mulher. Eu nunca senti isso explicitamente. O que eu observava é que, como inicialmente eu era bolsista, depois eu me tornei a técnica em pesquisa e planejamento, eu ficava muito protegida de uma certa forma, especialmente como técnica de pesquisa e planejamento, porque eu tinha um vínculo permanente com o setor público e isso, de uma certa forma, constrangia eventuais situações que poderiam ser mais constrangedoras. Hoje em dia, o Brasília está muito diferente, mas quando eu entrei, o Rio de Janeiro era muito diferente de Brasília. Então, aqui no Rio, a gente havia alguns grupos já consolidados, e você inseria em algum desses grupos, e não necessariamente tinha tanta liberdade de pesquisa. Já em Brasília, não, você tinha muita liberdade para escolher o objeto que você queria trabalhar, mas também eu observei na época que eu entrei que havia situações que me constrangiam enquanto mulher, porque o machismo era muito mais explícito do que eu havia observado aqui no Rio. Então, havia situações complexas, do meu ponto de vista, mas que não me atingiam de uma certa forma. E, na época, não havia a ideia de coletividade, das mulheres se unirem, não havia esse discurso de uma forma tão clara. Então, a gente observava as situações, nós éramos muito jovens quando entramos, e isso não deflagrou um movimento de solidariedade, de fato, de revisão do que acontecia na época. Mas eu observava situações muito complexas à minha volta, mas nunca me atingiam, porque, de fato, eu era concursada e tem mais. As mulheres que eventualmente estavam envolvidas nessas situações, elas não tinham o menor interesse que isso viesse à tona, elas não tinham o menor interesse de abrir essas situações. Eles escutavam no corredor de saber situações, mas ninguém queria, de fato, transformar esse incômodo, esse eventual incômodo, em um movimento. Então, eu acho que hoje em dia nós temos um espaço muito maior para reivindicar, para realizar processos coletivos, para defender a importância
da mulher na instituição, o respeito à mulher, práticas que evitem comportamentos predadores. Ou seja, eu acho que houve uma mudança de lógica na instituição. Quando eu entrei há muito tempo. Eu entrei na IPEA enquanto bolsista em 94, ou seja, 30 anos atrás. Em 30 anos, o IPEA mudou e o Brasil mudou. Ou seja, porque eu entrei como bolsista. Então, de fato, tudo era muito diferente. Muito Ah, forte o que você falou sobre as mulheres antigamente não quererem levar à frente os incômodos diversos que ocorriam no fluxo de trabalho. Só um ponto, Igor. Eu percebia, algumas situações eram incômodo também para essas mulheres, mas às vezes eu percebia isso como incômodo, mas não necessariamente era incômodo para elas. É isso que eu Sim, quero colocar. É porque, de fato, não necessariamente, havia uma lógica. Então, mas quando eu falo isso, é porque quando eu falo isso, não é que houvesse situações assim que você falasse, havia assédio, não é isso. Mas havia situações que eu considerava que, se fossem comigo, eu me sentiria profundamente desconfortável. Então, se fosse hoje em dia, eu teria uma atitude diferente, inclusive para conversar, para ver se não era interessante a gente conscientizar melhor o que significava aquelas situações e tudo mais. Mas eu não considero que, de fato, não necessariamente elas estavam incomodadas com aquilo. Então, havia menos espaço também para a gente se mobilizar. É isso que eu acho. nas outras entrevistas e quando a gente faz uma análise de diálogo mesmo com as servidoras, a gente observa que parte muito da ótica. A vivência ela é construída pela nossa ótica pessoal e os incômodos eles partem dessa análise. E muitas das vezes as servidoras, principalmente as que não são concursadas, e elas têm um vínculo de terceirização, você ser imbatível em relação a essas questões mais delicadas sociais implicam na sua insegurança de emprego. Então, o que você pontuou é bem coerente com a leitura que nós temos e que a gente desenvolve nessa conversa sobre as narrativas femininas. Falando sobre evolução profissional, eu queria que você falasse um pouco sobre o fluxo de trabalho no IPEA, a liberdade intelectual que você tinha e se essa liberdade intelectual, como você pontuou, não teve nenhuma restrição por você ser mulher, mas se você sentia alguma nuance em relação aos seus posicionamentos pessoais, em relação às suas produções intelectuais. Eu tive uma sorte dessa forma. Primeiro, eu trabalhei em Brasília, e quando eu trabalhei em Brasília, logo que eu cheguei, eu fui alocada, é que eu fui trabalhar como bolsista na presidência do IPEA. Havia um grupo de pesquisadores, de bolsistas, que trabalhavam na presidência, e aí, quando eu passei no concurso, o meu chefe veio conversar comigo se eu não gostaria de continuar a desenvolver o projeto que eu estava inserida. Então, eu quis continuar, fiquei um tempo na presidência, e, em seguida, quando houve uma mudança na presidência, eu fui para uma diretoria que tinha um diretor que era uma pessoa assim espetacular, todos que conviveram com ele, pessoa respeitosa, nem todos eram assim, mas esse meu diretor especificamente, ele era muito respeitoso, uma pessoa muito séria. E como eu, porque eu queria vir ao Rio também, havia no Rio um pesquisador que eu já admirava muito naquela época, eu conversei com ele e passei a trabalhar sob a coordenação dele. E era uma pessoa muito respeitosa em todos os sentidos. Éramos duas mulheres e um homem trabalhando com ele. Nunca me senti desrespeitada ou desprestigiada porque eu era mulher. Então, eu acho que também tem uma questão com quem você trabalha. Havia com um coordenador, por exemplo, que eu sei que algumas mulheres tiveram muita dificuldade de se colocar, de se impor. No meu caso, não. Eu, de fato, dei muita sorte, porque meus coordenadores nunca colocaram o fato de ser mulher como empecilho para alcançar qualquer coisa. Eu nunca me senti dessa forma. Ou seja, não é que eu fosse a norma, mas no meu caso específico, eu nunca me defrontei com esse tipo de problema. Quando a gente fala, né, sobre esses encontros e esse método que o trabalho tem como um fluxo, é exatamente no que você tocou, é com quem você trabalha, e esse com quem que geralmente dita como as coisas vão ser realizadas em um coletivo. Nós trazemos aqui uma pauta sobre diversidade política. Hoje, a gente observa que a diversidade política, ela também não fala somente sobre a política de esquerda, direita e centro, mas também sobre os posicionamentos pessoais em relação aos grupos minoritários
e todas essas situações que falam sobre o bom convívio social em toda a sua amplitude. E aí, entrando nessa temática, eu gostaria de perguntar se, na sua observação, técnicos e servidores de posicionamentos políticos distintos, eles conseguem manter um diálogo positivo no IPEA, se realmente influencia essas diferenças de posicionamentos políticos pessoais no fluxo de trabalho. Eu considero que isso depende muito do grupo no qual você está inserido. Mas isso não está associado ao fato de você ser mulher ou não ser mulher. Eu acho que há grupos em que há um espaço para um pensamento mais plural. E há grupos que esse espaço é mais restrito. Eu sempre busquei, pelo menos nas minhas chefias diretas, ter espaço para o diálogo, para a conversa, e realmente eu acho que sempre houve espaço para essa conversa, para esse diálogo. Eu não sei se, aliás, provavelmente isso não é uma constante em todos os grupos. Então, de uma certa forma, eu também busquei grupos e que isso fosse uma constante. Ok? É claro, evidentemente, que quando você muda o governo, por exemplo, se é um novo governo, e se você está menos identificado com esse governo, é natural que você não seja chamado, por exemplo, para cargos de confiança. Porque, afinal de contas, espera-se que você vista a camisa e, eventualmente, você veste a camisa quando você concorda com o discurso, quando você concorda com uma parte dos preceitos políticas. Ou seja, você se identifica com esse governo. Essa que é a questão central. Se você não se identifica com esse governo, é muito complexo assumir um cargo de confiança. Mas, fora isso, eu acho que há espaço para diálogo e tudo mais, para se. Até hoje, pelo menos, sempre existiu isso. Mas, em princípio, eu acho que há espaço para diálogo. Agora, é isso que eu quero dizer. Eu soube de muitas situações em que isso não aconteceu. Ou seja, ok? E isso foi público na IPEA. Isso foi completamente explicitado, todo mundo sabia, todo mundo soube. Houve situações mais complexas, de pressão e tudo mais. Isso foi uma questão que todo mundo sabe que aconteceu já. Mas isso, como que eu posso falar para você? No meu caso específico, mas eu estou falando como se quase que fosse uma exceção, em diferentes sentidos, em diferentes momentos, porque eu fiquei, de uma certa forma, eu fiquei protegida em de uma certa forma, em certas circunstâncias. Eu acredito que não se trate de uma exceção, mas hoje, conversando e tendo feito várias entrevistas, a gente entende que são narrativas completamente pessoais. A gente tende a classificar um grupo, né? Por exemplo, o grupo de mulheres que trabalham no IPEA, o grupo de determinado setor dentro do IPEA, e a gente associar que as narrativas são muito parecidas. Mas essa particularidade que ocorre para cada um desses grupos é o que constrói a narrativa pessoal. Então, todas as vivências que você está contando sobre a sua perspectiva fazem parte da sua narrativa e elas não entregam algum privilégio ou algum destaques, porque é sua narrativa pessoal construída do seu trabalho. Eu não me considero de maneira nenhuma uma privilegiada. Eu acho, mas dessa forma, eu fui negociando uma série de questões, e acho uma questão que eu acho, Igor, isso especialmente uma questão para os novos. Quando eu entrei na IPEA, eu, pelo menos, me sentia muito imatura ainda. Então, eu acho também que eu amadureci muito dentro da instituição. A maior parte das pessoas que entraram agora, muitos já têm doutorado e tudo mais, então ou estão fazendo doutorado. Então, eu acho que essa maturidade, em todos os sentidos, eu acho que a faixa etária é diferente daqui. Na minha época, todo mundo que entrou tinha em torno de 20 e poucos anos. Hoje em dia, as pessoas estão entrando um pouco mais velhas. Eu acho que isso ajuda que a inserção no órgão seja diferente. Porque você tem uma capacidade de liderar pesquisa e tudo mais, e hoje a estrutura do pé é muito diferente do que era na minha época. Na minha época, realmente você tinha grupos, especialmente no Rio, nos quais você seria. Então, esse espaço para você construir uma agenda própria era menor, porque você, de fato, estava alocado em um determinado grupo e você adequava esse grupo. É claro que em alguma instância sempre acontece, mas na nossa época, quando a gente entrou, isso era mais forte, mais intenso que é hoje, eu acho.
Mas quando eu falo, isso não está relacionado ao fato que eu sou mulher, isso é uma questão geral. Eu ia entrar exatamente nessa temática, que no começo da entrevista, nas primeiras perguntas, você falou sobre a percepção. E eu acho que a percepção, ela é muito relacionada à maturidade, né? Igual você mesmo pontuou, no início, algumas situações você tinha uma leitura e conforme você foi amadurecendo, você teve a capacidade analítica de olhar para trás e ver essas situações de um outro ponto de vista que talvez hoje você teria uma postura mais geológica ou imbativa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, entrando no segmento de desafio das mulheres no IPEA, como que se mostravam essas resistências ao trabalho das mulheres, e se você já vivenciou, presenciou algum episódio que você possa exemplificar sobre essas ações em cima no fluxo de trabalho das mulheres no IPEA. Não é difícil, é difícil falar sobre isso, porque é um passado tão longínquo, e acho que a cidade era tão diferente, as mulheres eram diferentes, e acho que o mundo mudou muito. Então, é como se e o IPEA também, nesse meio tempo, mudou muito. O IPEA sempre foi uma instituição muito masculina, mas também uma instituição que é influenciada o que acontece lá fora, evidentemente. Então, eu acho que houve uma mudança muito, tudo mudou muito. Quando eu tenho em pé, para você ter uma ideia, não tinha internet. Eu me lembro quando eu trabalhava aqui no Rio ainda. A minha chefe pediu para eu escrever e-mail para a Yale. Falei, gente, como é que escreve e-mail? Como é que é isso? Arroba, que é isso? Eu podia usar aquele. Ou seja, as coisas mudaram muito, muito, muito. Então é difícil a gente olhar o passado a partir do nosso olhar, a partir do nosso olhar de hoje, é um olhar que é difícil você fazer essa análise crítica. É como se a gente olhou na época de acordo com o nosso olhar. Agora, havia situações que me incomodavam, havia. Mas era difícil você falar alguma coisa, até porque muitas vezes as mulheres que estavam envolvidas, elas estavam muito confortáveis naquela situação. Então, você não tinha muito o que dizer. Eu acho que hoje em dia, se houvesse uma situação daquele tipo, eu não sei se interferiria ou não, mas eu teria um olhar, o que me incomodava de uma forma abstrata, provavelmente hoje ganharia uma concretude que eu não tinha na época, seria muito mais concreta. Eu não gosto por causa disso, por causa daquilo. Porque está mais velha, mais madura, e também porque o mundo mudou muito, então você fica com mais clareza com relação a certos comportamentos. Agora, eu observava que tinha algumas situações mais complexas, mas era especialmente com relação aos terceirizados, com relação aos técnicos mesmo, você tinha muito mais espaço de voz. Eu acho que situações mais complexas, em geral, estavam associadas a terceirizados, eventualmente bolsistas eu não sei, mas terceirizados sim, com certeza. Porque realmente terceirizados são muito mais vulneráveis. Então é muito mais complexo essa relação, porque de uma certa forma é uma relação de poder muito mais explícita do que com relação a nós, que também éramos técnicas, ainda que fôssemos mulheres. Havia machismo e há machismo, mas isso não significa, não simboliza que nós fôssemos, de fato, prejudicadas. Pelo menos, em princípio, eu acho que eu não era. Não sei se eu... Tem situações que eu poderia falar para você que algumas decisões eram tomadas de espaços que eram espaços masculinos, que a gente não participava. Isso existia. Tá? Eram espaços fora do IPEA, as decisões eram tomadas todas e a gente não participava. Mas isso não é... Mas hoje isso pode continuar. Na época, a gente sabia que existia isso. Hoje, provavelmente existe ainda, eu não sei até onde isso mudou, mas não havia uma situação explícita contra, não havia nunca me senti com um sentimento contrário, ou alguém quiser prejudicar por ser mulher, ou então de colocar. Não, tinha muitas oportunidades, eu não me sentia assim prejudicada por ser mulher, ainda que houvesse processos que fossem pautados por situações em que as mulheres não participavam. Toda a concretude, né, de uma vivência de narrativas que são de grupos minoritários e até de fluxos de carreira que são construídos são repletos de simbolismos, né? E esses simbolismos, eles muitas das vezes aparecem nas nuances de tratamento, de
como as pessoas são lidas, dependendo do seu cargo, dependendo do seu posicionamento pessoal, do seu fenótipo. Todas essas nuances sociais, elas aparecem nas relações de uma maneira implícita e a nossa percepção ela vai se desenvolvendo com base na nossa capacidade analítica e nas nossas vivências também de perceber o que, o que ocorre no passar dos anos. Falando de um tópico e de um simbolismo específico da trajetória feminina, a gente aborda a temática de maternidade. Eu queria que você falasse um pouco, você já me informou antes da entrevista que é uma mãe, e eu queria que você falasse sobre a decisão de ser mãe e como isso afetou a sua carreira ou não afetou. A decisão de ser mãe afetou minha carreira e afetou, inclusive, minha inserção profissional. Em um determinado ponto do tempo, eu fiz uma escolha. Eu havia pensado em fazer doutorado fora, comecei a realmente me mobilizar para isso, e aí é uma situação que eu resolvi que ia ser mãe. Então, tipo assim, foi uma escolha, não era compatível com a maternidade naquele momento, eu ia fazer doutorado fora. Então, eu já era mais velha também, então, tipo assim, não havia, ou seja, eu tinha que fazer uma escolha, eu não podia ter filho e depois, anos depois, fazer doutorado. Eu já tinha, o meu primeiro filho, tive com 35 e o segundo com 39, 36, 39. Então, não havia espaço para eu esperar que meus filhos crescessem para poder fazer o doutorado fora. Então, de fato, houve uma escolha, mas não por causa da instituição, mas por minha causa. Eu acho que a maternidade, de uma certa forma, especialmente quando as crianças são pequenas, ela toma muito espaço na sua vida. Eu sempre busquei preservar meu espaço profissional, sempre, 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 sempre. Agora, eu acho que, no fundo, a gente fica muito mais cansada. Eu me lembro que eu fiquei anos sem poder assistir um filme, porque eu estava trabalhando, estava com os meus filhos. Então, o espaço prioritário nos meninos. É isso, você faz uma escolha, mas essa escolha provavelmente é em detrimento não do profissional ou dos meninos, outras dimensões. Então, eu fiquei muito tempo em que o foco era esse. Acho que parte das mulheres passa mesmo que eu vivi. E coisas que eu tive que fazer. Você tem que fazer algumas escolhas. Acho que, pelo menos no meu caso, fazer escolhas. E eu acho que, até hoje, meus filhos são grandes já, mas eu acho que realmente fez muita diferença, por exemplo, essa questão do teletrabalho parcial. Você poder, que além que seja um dia por semana trabalhando de casa, faz muita diferença. E não é porque, tipo assim, não é que você não vai trabalhar, você vai trabalhar. Mas você, por exemplo, você poder. Primeiro, que eu moro longe, moro a 1 hora de pé. Então, eu poder ficar em casa, já são 3 horas a mais do meu dia, 1 hora de almoço, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, porque eu almoço mais rapidamente, então isso eu tenho um ganho de tempo assim relevante. E eu acho também que é um espaço que permite. Eu estou em casa, os meninos chegam, oi, mãe, oi, ou seja, essa presença em casa para a mulher, ela é muito importante. Até porque a divisão do trabalho, em geral, é muito desigual e é muito favorável à mulher, você realmente tem um espaço. Por exemplo, acontece ontem, até foi uma coisa rápida que eu resolvi. Eu falei que eu tinha que resolver uma coisa rápida aqui perto, do trabalho, mas rápida aqui perto. Então, eu vou lá e resolvo rápido. Ou seja, você está em casa, simboliza, por exemplo, quebrou uma pia. Você está trabalhando, mas a pessoa pode estar trabalhando, arrumando a pia quando você está lá. Então, eu acho, de fato, essa flexibilidade para a mulher ela é especialmente relevante. Porque você poder ficar 2 dias em casa, trabalhando de casa, faz muita diferença. Ou seja, eu acho que não prejudica o trabalho, mas ajuda você a organizar melhor o seu trabalho e com essa dupla, tripla, múltipla jornada que a maternidade implica. Sim, com certeza. E em relação às licenças de trabalho, enquanto você atuando no IPEA, você tirou alguma licença de trabalho? E se você teve alguma resistência ou todas foram tranquilas de serem tiradas, seja para estudo, maternidade? Maternidade, na realidade, a minha experiência no IPEA, mas eu acho que a experiência de qualquer profissional maduro, é que você negocia muito. Eu sempre negociei muito. Tá? Negociei, quando eu negociei, nunca, não ia falar, eu não estou mal da casa de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, eu dialogava, eu sempre dialoguei. Com relação a essa maternidade, eu nunca tive o menor problema. Em uma certa situação, eu tive que negociar para obtê-la. Mas não foi uma negociação difícil. Eu conversei,
dialoguei, ou seja, é uma negociação. Eu acho que qualquer espaço de trabalho, porque o setor público, eu não sei como vai ser agora, mas até agora, até hoje, ele implicava uma relação relativamente de longo prazo. Como uma relação de longo prazo, qualquer relação de longo prazo, você negocia espaço, negocia tudo. Quando entrei no IPEA como bolsista, eu nunca vou esquecer. Eu trabalhava numa sala sem janela. Então, quando eu fui ao Brasil, quando eu trabalhava no Rio, quando eu fui ao Brasília, uma sala com janela. Passei no concurso, um espaço meu. Vim para o Rio, uma sala dividida. Com o tempo, uma sala individual. Ou seja, gosto muito da sala individual no Rio, mas é como se você fosse negociando esses espaços. Da mesma forma que eu fui negociando, eu fiz doutorado, eu fiz o doutorado, foi negociado. Eu acho que é natural esse espaço de negociação. Não sei se negociação é a palavra certa, mas é um diálogo que você constrói com a sua chefia para você ir, aos poucos, construindo a sua trajetória profissional e tudo mais. Então, eu acho que é um espaço de negociação, eu acho que isso é natural. Eu não vejo isso como uma questão. Eu acho que também, se eu fosse um homem, passaria pelo mesmo, ou seja, você negocia. Isso não é o fato de ser mulher que me levou a negociar. Não. Qualquer um vai ter que negociar. Ou seja, você negocia. Esse ano dá, olha, esse ano você está num projeto muito importante, mas ano que vem a gente quer. Vamos deixar para ano que vem, eu asseguro que você. Ou seja, eram questões completamente. Ou então, por exemplo, a gente quer que você passe um curso. Mas não era muita forma como eu pensava. Eu falei, não tem problema nenhum, eu vou lá fazer o curso, continuar pensando da forma como eu penso. Chegava lá e falava, ó, não penso assim. E aí as pessoas achavam ótimo. Eu conversava, ou seja, eu nunca me sentia. Se houve algum esforço no sentido. Em geral, eu busquei ir conversando e negociando. E buscando também, por exemplo, uma vez fiz um curso, a proposta do curso, a estrutura do curso era muito diferente da forma como eu pensava. Meio que falaram, vamos, você vai fazer, eu falei, vamos lá, mas foi super rica a experiência, foi interessantíssima. Tinha gente da América Latina inteira, e eu não deixei de pensar, ou seja, eu não me violentei em momento nenhum nesse curso. Muito pelo contrário. Eu só fiquei em último lugar, tinha que fazer uma proposta de. A gente ficou em último lugar porque a minha proposta tinha, digamos assim, prioridades diferentes. Não estava errada, não. As prioridades, era uma proposta de como é que você ia sair de uma determinada situação. Aí a minha proposta seria você aumentar o estímulo à produção e tudo mais. E a ideia de quem formulou o curso é que eu tinha que combater só a inflação sem pensar no PIB. Eu falei, não, não, o PIB também tem que ter seu espaço. Então, mas isso, tipo assim, mas em momento nenhum isso foi colocado como uma coisa, muito pelo contrário, o coordenador do curso, que ele era muito curioso, ele falou, quero entender por que você fez isso, achou tão interessante a minha proposta. Ou seja, em geral, em certas situações, isso foi mais complexo. Mas, em geral, eu busquei contornar algumas situações com diálogo. Nem sempre isso era possível, mas, em geral, havia espaço para o diálogo. Nem sempre, mas, em geral, havia espaço para o diálogo. Acredito que esses espaços eles devam ter sido mais dialogáveis e mais amplos de maneiras de atuação conforme o passar dos anos e também das mudanças estruturais no Instituto. Encaminhando para o nosso penúltimo tópico, a gente queria falar um pouco sobre as mudanças estruturais no IPEA, tanto em relação a essas novas aberturas aos grupos, em relação às mulheres, em relação às estruturas até mesmo física do edifício e também do perfil dos servidores. Em uma das falas falou que hoje em dia as pessoas entram com idades mais maduras no IPEA, e eu imagino que isso tenha um envolvimento maior no coletivo em relação a essas temáticas que a gente está dialogando. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas mudanças estruturais no IPEA, no geral. Como foram essas mudanças na sua percepção? Aí eu sou um pouco mais cética. Eu não sei até onde essas mudanças foram estruturais. A gente espera que a gente coloque. Eu sou coordenadora geral de macro, eu sou muito identificada com a visão da Luciana, do Quadro Mitrano. O Quadro Mitrano é meu diretor, e a Luciana, presidente do IPET, muito identificada com a forma, com a proposta de mudança estrutural no órgão, diversidade. Ou seja, eu sou muito identificada com as grandes questões colocadas pela Luciana. Eu acho elas fundamentais. Acho importante
esse letramento nessas questões, porque eu acho que digamos assim, isso nos oferece a esperança de que esses processos sejam permanentes, estruturais. Mas eu não sei até onde uma mudança de governo poderia levar a um retrocesso. Então, eu acho que a gente faz a nossa parte, a gente faz o que a gente acredita, eu realmente acredito nisso. Eu acho importante, inclusive, o diálogo, porque são questões estruturais, também estão na gente, algumas delas, pelo menos. E eu acho que a gente tem que escutar, a gente não é só escutar, a gente tem que pensar, elaborar e buscar, de fato, avançar. E eu acho que esse avanço é individual e esse avanço, e ao mesmo tempo é coletivo, até porque eu acho que o avanço coletivo parte de uma experiência que tem que ser individual. É claro que o coletivo pode estimular, mas essa mudança, para ser verdadeira, ela tem que ser individual, eu acho. Eu não estou falando de individualismo, nada disso. É como se os processos coletivos te colocassem e façam certas situações nas quais você repensa. Ou seja, não é que você vá por conta própria, não é isso. O coletivo te leva a pensar e leva a que haja em você uma mudança estrutural que te permite contribuir para essa mudança do coletivo. Então, é essa a forma que eu penso. Então, acho, por exemplo, a gente teve uma série de oficinas que, para mim, foram essenciais. Eu acho que eu cresci nessas oficinas, eu aprendi a não aprender só, a escutar efetivamente o outro. Algumas questões são claras para você, outras não são tão claras. É impressionante como você também amadurece nesse processo. Então, acho que esse processo de amadurecimento é que a gente tentou disseminar na instituição. Então, eu acho isso muito importante. Agora, eu não sei até onde esse processo que eu passei foi comum a todos. É difícil avaliar isso. Nem todos concordam que esse processo é relevante. Eu considerava o processo relevante, eu entrei no processo, eu acho o processo essencial, pela admiração profunda, pela força com que a Luciana propôs e está implementando esse esforço de mudança estrutural no órgão. Agora, isso também depende de processos que não são só coletivos, são individuais também, até para sustentar esse processo a longo prazo. E é muito difícil avaliar até onde esses processos, de fato, foram incorporados, disseminados na instituição. Eu acho que esse último concurso foi muito interessante, porque é um concurso que trouxe pessoas com diferentes olhares, ou seja, foi um concurso que eu acho que estimula e fortalece a pluralidade no IPEA. Então, eu acho que isso leva a que haja um impulso também nessa mudança que a Luciana está propondo, de modo que essa mudança seja estrutural, não seja algo circunstancial. Agora, a gente vai ter que avaliar como isso vai evoluir, porque, de fato, a gente vê no nosso redor, em outros países, retrocessos absurdos, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Então, esses retrocessos que estão acontecendo em outros países sugerem que essas mudanças, às vezes, são menos consolidadas, menos estruturais do que a gente poderia imaginar. Agora, Igor, também eu acho que a gente não tem que fazer, a gente faz a nossa parte. Então, há um processo de amadurecimento nosso, de cada um, individual. Agora, isso aí é pessoal também. A gente não tem como impor ao outro. A gente pode contribuir para que o coletivo possa ajudar que cada um avançar nesse processo, individualmente. Agora, como cada um vai incorporar isso é muito pessoal. Não sei até onde isso vai ser incorporado por todos. Ainda que eu ache que os novos técnicos, para mim, são sobre esperança, porque eu acho diverso, plural, interessante, mas vamos ver. Grande parte da delicadeza dessas mudanças sociais estão muito no achismo de que uma conquista para uma minoria social ela é eterna. Quando a gente olha esses quadros externos de outros países, a gente percebe que a qualquer momento os grupos que são minoritários eles podem sofrer um ataque e sofrer uma repressão muito grande em um tempo muito curto. Então, tomar como garantido conquistas para qualquer grupo minoritário hoje é algo que a gente tem que sim debater sobre essa questão da coletividade.
mas também tem a delicadeza de que, para algumas pessoas, como o processo vem da individualidade, como você pontuou, para algumas pessoas a diversidade ela não é coerente com a sua individualidade e a pessoa não se beneficia da diversidade, então não é um ponto de interesse. Então fica um pouco mais difícil de integrar a essa coletividade. Gostei muito da sua pontuação. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente está pedindo uma mensagem final, uma mensagem para as futuras servidoras do IPEA. A gente pede para que cada servidora que participou trazer uma mensagem para as mulheres que gostariam de entrar no IPEA algum dia. Eu vou conectar com a minha última fala. É difícil avaliar, em uma instituição como o IPEC, que é uma instituição plural, como é que esse coletivo dialoga com a evolução, o amadurecimento de cada um. Mas hoje em dia, o IPEC sempre foi um espaço muito legal de trabalhar. E hoje em dia, não só um espaço legal de trabalhar, mas também nós, mulheres, temos uma consciência que nós não tínhamos antes da importância da gente pensar enquanto coletivo. E eu acho que isso abre espaço para que eventuais situações que já aconteceram eventualmente no passado não voltem a ocorrer. Então, eu acho que a gente tem um espaço hoje em dia de reconhecimento do coletivo e do reconhecimento da importância do feminino na instituição. É claro, a gente não tem como assegurar algum retrocesso, mas se acontecer um retrocesso no IPEA, isso aí vai ser comum a outros espaços e mais. No IPEA, eu acho que, especialmente sob a presidência da Luciana, a gente, enquanto coletivo, as mulheres, a gente realmente teve espaço para se encontrar enquanto coletivo, se pensar enquanto coletivo, e quem entrar já vai entrar com esse espaço renovado e revigorado. Porque eu acho que, por maior que seja o retrocesso, isso a gente não perde, porque essa é uma questão, uma construção que a gente conseguiu erigir ao longo do tempo, e eu acho que isso é uma questão muito forte e muito cara para todas nós. Mônica, a FIPEA agradece a sua participação no projeto, agradece você ter acreditado no projeto e ter emprestado a sua voz, contando a sua narrativa, as suas impressões e dando a sua contribuição para que esse diálogo seja fomentado numa instituição como o IPEA. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a FIPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Até o próximo episódio.